Por que o sangue de Jesus é tão poderoso? Na palavra do Senhor diz que o pecado gera morte. Quando Deus criou Adão e Eva e a terra e tudo que nela existe, Deus falou para Adão: Adão, tudo eu te dou, somente não coma daquele fruto, porque se você comer, você vai morrer. E Adão ouviu a mulher, desobedeceu a Deus e pecou, errou contra Deus. O que aconteceu? A morte veio sobre Adão. Adão foi expulso do Éden, amaldiçoado pelo pecado. A morte veio sobre Adão e Adão estava morrendo. Porém, Deus teve misericórdia da vida de Adão. Na palavra do Senhor diz que a primeira morte que aconteceu na terra não foi de um ser humano, e sim de um animal. O que Deus fez? Deus matou um animal e ele tirou a pele daquele animal para primeiramente cobrir a nudez de Adão e Eva. Mas automaticamente, aquele primeiro animal morto para cobrir a nudez de Adão e Eva também foi usado como substituto de pagamento. Porque o mundo espiritual trabalha com legalidades. Satanás conhece muito bem as leis de Deus e ele trabalha em cima dessas leis. Na palavra do Senhor diz que pecado gera morte, então a morte tem direito sobre o pecador. Então Deus começou a substituir a morte do ser humano pela morte de um animal, porque Deus tinha que entregar algo para a morte, porque era direito da morte receber o sangue de quem peca. Se Adão pecou, a morte tinha direito sobre ele. E isso foi um princípio que o próprio Deus criou, e Deus não pode revogar um princípio que ele já decretou como verdade no mundo espiritual. Então a morte, ela simplesmente chegava em Deus e falava: olha, Adão pecou, então agora ele é meu. Aí o que Deus falava? Eu sei que ele pecou e por isso eu vou te dar um animal no lugar dele. Então, durante o Antigo Testamento inteiro, o povo de Israel encontrou escape, encontrou perdão pelos seus pecados através de sacrifício de animais, ou seja, todas as vezes que eles pecavam, eles sacrificavam algum animal para que esse animal morresse no lugar deles. Até que Jesus, o Messias, o Salvador, o Cordeiro, nasceu. Ele morreu em nosso lugar. Jesus, ele foi simbolicamente o animal substituto, o Cordeiro, pelos nossos pecados. Só que tinha um detalhe: a morte só tinha direito no sangue que tinha pecado. E na palavra do Senhor diz que Jesus nunca pecou. Ou seja, no sangue de Jesus não tinha pecado, então a morte não podia tocar no sangue de Jesus, e não pode até hoje, porque Jesus nunca pecou e o sangue dele não tem pecado. É o sangue mais puro que existe no universo. Então, quando Jesus morreu, a morte foi lá toda dondoca querer tocar no sangue de Jesus, e ela simplesmente levou um susto. Porque quando ela tentou tocar no sangue de Jesus, ela não conseguiu. E aí entra o versículo que se encontra em 1 Coríntios 15, do 55 ao 57, onde Jesus diz para a morte: ó morte, onde está a tua vitória? Quebrado foi o teu aguilhão. Então, nesse momento, Jesus venceu a morte. Jesus esmagou a morte debaixo dos seus pés, porque a morte não podia tocar no sangue dele. Porque no sangue dele não tem pecado. E hoje Jesus nos cobre com o seu sangue. Então hoje esse sangue que nos salva, e o poder desse sangue é eterno. E hoje Jesus cobriu a sua igreja, a sua noiva, com o seu sangue. Os filhos de Deus estão cobertos com esse sangue. Por isso que Satanás não pode tocar em cristão, Satanás não pode tocar em filho de Deus, Satanás não pode tocar na igreja, porque a igreja está coberta pelo sangue, blindada pelo sangue de Jesus. Por isso que há poder no sangue de Jesus. Por isso que em toda oração você deve declarar o sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque Satanás não pode tocar. Amém?